volta. Voltou. Meus amigos, nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, já estamos de volta. Estamos aqui acompanhando. Quando tiver ok, tá ok? Bom, eu peço para que todos vocês fiquem ligados, nós tivemos um pequeno probleminha, mas voltamos para a nossa live e agora nós vamos começar a passar a receita. Eu vou pedir para que o Peter Clay, de forma bem metódica, passe para vocês quais são os ingredientes que gasto antes de começar a receita. Pedir também eu aguardar um minutinho, Peter Clay, porque nós tivemos uma falha técnica, todo mundo saiu do ar, está voltando novamente, nossos amigos estão voltando a estar assistindo também. Nossa live voltou a começar agora e eu estou acompanhando aqui o ingresso dos nossos companheiros, porque tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas já está resolvido. E aí enfim, estamos aguardando aqui o ingresso dos companheiros que estavam na outra live para que a gente possa estar passando a receita. Vamos lá, estamos acompanhando, esperando aqui os amigos. Peter Clay, eu queria que você passasse agora, as pessoas voltaram, conseguiram ingressar novamente. Peço para que se comunique com a gente aí para ver se estão assistindo, se estão conseguindo acompanhar. Estou vendo aqui que eles estão voltando novamente. E aí, enfim, nosso amigo Edivaldo Valela, especialista de dança de salão, ainda vai sentar conosco aqui, está mandando parabéns. É um companheiro de todas as horas aí que tem um projeto maravilhoso junto com a gente. Nosso amigo Lucas Santos também está entrando. A Leide está fazendo aqui o símbolo aqui que está com água na boca. A Alexandra também, obrigado por estar assistindo com a gente. E eu peço para que os companheiros continuem entrando, orientando os demais também que entrem também na live para acompanhar. Peter Clay, meu amigo, vamos lá porque todo mundo está interessado. Comece a falar de forma metódica os ingredientes hoje para nós fazermos o pão. Vamos lá. Pessoal, sem mais delongas, vou voltar um pouco aqui. Eu comecei como um padeiro de rua. Comecei vendendo um pão na rua de bicicleta, onde alguns amigos riam de mim. Alguns amigos me chamavam assim de louco, mas tem um objetivo na tua vida. Quero passar isso para vocês porque eu tenho uma história, né? Então a gente vai começar para fazer um pão. O pão caseiro é uma massa delicada, é diferente de um pão produzido dentro de uma padaria. Eu preciso de uma farinha de qualidade, de preferência uma farinha especial, que é uma farinha mais fina, é uma farinha pura. Eu preciso de uma manteiga sem sal, o ovo tem qualidade, eu prefiro um ovo jumbo para fazer um pão, porque ele dá qualidade na massa, dá mais textura, a massa fica mais macia. Essa é a minha visão dentro de uma massa. Fermento, existe dois tipos de fermento, o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco, que o seco é o sachêzinho que a gente encontra nos mercados. Esse fermento, a diferença dele para o fresco é que esse aqui ele não deixa o gosto no pão. Então, para você fazer um pão caseiro, é melhor usar o fermento seco, que é o fermento granulado. Ele é 3 vezes mais do que o fresco. Então, se eu uso 10 gramas do fermento fresco, seco, eu vou ter que usar 30 gramas do fermento fresco. Então, o seco, além dele ser mais forte, ele não deixa gosto por causa dessa ocasião. E aqui eu tenho um açúcar. Eu preciso de um açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar União e a água, né? O Peter Clay,
só para que as pessoas tenham a oportunidade de aprender de forma bem metódica. Ou seja, recapitulando, você quer fazer pão, você precisa, de preferência, uma farinha especial. Uma farinha especial. Exato. Tem marca, alguma recomendação? Eu trabalho com a farinha 101. É uma farinha fina e ela é excelente para panificação. Ela acha em mercado? Ela acha em mercado. Qualquer mercado? Acha em mercados grandes, Atacadão, Spani. Então, gente, não perca a dica, farinha 101. Tem outra farinha que seja... A rosa branca. A rosa branca também é outra ideal para fazer pão. Ideal para fazer pão. Sim, mais alguma? Eu uso essas duas, por isso eu indico essas duas, porque são as duas farinhas que eu uso. Bom, continuando então, nós usamos a farinha 101, a farinha rosa branca, são as duas recomendadas, farinha especial para fazer o pão. Eu vou pedir para todos que estão assistindo para que compartilhe essa live na fanpage também. Então, leve essa fanpage, compartilhe essa live para o seu perfil também, para que as pessoas possam aprender. É muito interessante, gente. Vamos lá. Além da farinha, nós temos o ovo. O que é esse ovo jumbo? É um ovo maior. Ele é maior. Eu acho que por ele ser maior, ele rende mais. E aonde a gente compra esse ovo jumbo? O ovo jumbo eu acho no mercado. Então, gente, presta atenção. Aprenda com o ovo jumbo. Manteiga sem sal. E aí qualquer manteiga sem sal. Manteiga sem fermento sal. biológico. Biológico. Açúcar, ele usa o refinado, união, o popular, as pessoas vão aprender, e a água. Bom, às vezes você está em casa sem dinheiro para ir na padaria comprar pão, e veja bem, farinha, normalmente a gente tem em casa, sal tem em o casa, sal tem em casa, manteiga, podemos ter em casa, o fermento a gente compra que é muito barato, o açúcar costuma ter em casa também, a água todo mundo tem em casa. E o ovo, enfim, nós temos aí os ingredientes para se fazer o pão de forma muito barata, gostosa e interessante. Partindo agora para o próximo passo, Peter Clay, depois dos ingredientes, como é que nós fazemos essa composição? Primeira coisa, eu acrescento a farinha na minha vasilha, venho com o sal e o açúcar. Eu posso colocar o fermento junto com o sal? Não é ideal colocar o fermento junto com o sal, porque o sal ele vai matar o fermento. Eu posso misturar o sal com o açúcar. Que às vezes eu estou indo na minha casa fazendo meu pão, eu misturei tudo ali, e coloquei o pão para crescer, o pão demorou, o pão ficou pequeno. Fiz um pão em casa, eu peguei a receita estava certa, mas o meu pão não cresceu. Então, por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar e quantificar meus ingredientes. Porque aqui, está separado a farinha, o sal, a manteiga, o ovo, o fermento, o açúcar e a água. Feito isso, eu vou conferir meus ingredientes. Conferir, acrescentei. Não faltou ingrediente. Comecei a fazer o processo. Uma dica, no processo da massa, muitas pessoas gostam de... eu pego a massa de pão e eu rasgo a massa. Não, massa de pão, a gente não deve rasgar a massa de pão. A gente tem que modelar, trabalhar a massa. Massa de pão é trabalhada. Bom, Peter Clay, vamos acompanhar aqui, as pessoas já estão com a caneta e o caderno na mão. Como é que a gente faz agora, Peter Clay? Vamos dar agora a medida agora para fazer esses pães aqui. Quais são os ingredientes? Nós vamos dar aqui uma receita e depois as pessoas querendo fazer mais, é só aumentar o volume da receita. Nós temos aqui quantas gramas de... 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo, anotem aqui a receita, 500 gramas de farinha de trigo. Quanto de sal? 5 gramas de sal. 5 gramas é equivalente a quantas colheres de sal pequeno? Uma colher de chá, meia colher de chá. Meia colher de chá ou 5 gramas, manteiga? 50 gramas. 50 gramas de manteiga, isso dá equivalente a quantas colheres de chá? Uma colher cheia. Uma colher cheia de chá ou 50 gramas de manteiga. Fermento biológico eu sei que tem que ser uma medição precisa, né? O fermento tem que ser medida precisa. Aqui eu vou usar 10 gramas. 10 gramas para 500 gramas de farinha, para uma colher cheia de manteiga ou 50 gramas,
ou 5 gramas de sal, ou uma colher, meia colher de pequena colher de chá para fazer. Um ovo, de preferência jumbo. E quantas gramas de açúcar? 100 gramas de açúcar. Ótimo. Você que tem em casa acompanha bem aí como é que está a medição. E são quantas xícaras de água? A água, a gente trabalha com a água na medida. Então, para 500 gramas, eu tenho aqui 300 ml de água. Então, para 500 gramas de água, de farinha, 300 ml de água. Eu quero aumentar, é só eu duplicar a receita. Como é que a gente faz agora a composição da massa? Quais ingredientes vão primeiro? Vou colocar aqui para a gente começar a trabalhar. Olha, Berteclio, eu até consegui aqui que a minha madrinha, essa Tatiana Cristina, ela falou que vai aprender para fazer. Depois nós vamos cobrar para fazer. Vamos cobrar. O Berteclio vai ficar de pé e vai começar a fazer a composição. Então aqui eu tenho a minha farinha. Repetindo, 500 gramas de farinha, é o primeiro ingrediente. 5 gramas de sal. 100 gramas de açúcar. O que eu vou fazer? Misturar esses ingredientes. Misturei os ingredientes. Agora eu posso acrescentar o meu fermento. Peter Clay, só devagar para as pessoas que estão em casa acompanhando, nós colocamos primeiro a farinha, depois o sal e açúcar, misturei tudo, logo depois, fermento. O fermento. Incorporei o fermento. O ovo. Sempre quebrar o ovo separado. Porque senão, se você... eu quebrei meu ovo direto na massa. Às vezes o ovo está com algum problema, né? Estragado, aí... Vai estragar os ingredientes. Estraga os ingredientes. Então, misturo. E vou acrescentando a água. Uma dica sobre a água. Eu pesei 300 ml. Tem farinha que ela puxa a água. Tem farinha que ela suga mais a água e tem farinha que não. Então, se você pesou 300 ml de água, aí você colocou as 300 ml de água, mas a sua massa ficou dura. Acrescenta mais água. Então, eu dou uma dica de água, sempre colocar aos poucos até dar ponto. Aí você vai dando ponto, trabalhando a massa. Estou trabalhando a massa. Trabalhando, vai formar uma massa. Só para esclarecer aqui, ouvinte que está em dúvida, está acompanhando em casa, ou está perguntando em que quantidade de fermento nós usamos, quantos ml de... 10 gramas de fermento. 10 gramas de fermento, e nós usamos aqui para 500 gramas de farinha, para 300 ml de água, é o volume de água que nós utilizamos. Além de quanto de açúcar? 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar e 5 gramas de sal. Nós já colocamos 150 gramas de água, colocamos a massa, estamos agora modelando a massa. Trabalhando a massa, tá ficando. Então ela está pedindo água, está dura. Mas eu tenho a minha margarina que vai entrar agora. Eu não coloquei minha água toda. Gente, para quem acompanha de perto, está muito interessante. É algo sensacional. Você que está em casa, está acompanhando aí a massa, não deixe de compartilhar no seu perfil do Facebook, porque é uma oportunidade para o seu vizinho, para o seu amigo, e às vezes você está em dificuldade, está aprendendo a fazer isso algo simples. Agora ele está colocando os outros, agora devagar ele está completando a água dos 300 ml que ele tinha separado. Vou sovando minha massa.
sempre buscando de baixo para cima, sempre levantando. Pega embaixo, levanto e amasso. Busco embaixo e amasso. Às vezes você, mas eu não tenho essa farinha, não tenho a 101 nem a rosa branca, eu tenho outras farinhas. Pode utilizar, mas sempre observando a água, porque a diferença da farinha é que uma puxa mais água que a outra, então é muito interessante. Aqui, a minha massa já está ficando em um ponto e sobrou água, eu não utilizei a água toda. Gente, são essas dicas que dão a diferença no pão. A qualidade dela está na atenção aos detalhes. E você que está em casa, não perca, porque o Peter Clay é o nosso campeão regional e estadual. Ele apresentou seu trabalho em todo o estado do Rio, em todo o Fluminense, e ganhou nas duas modalidades o nosso último campeonato realizado pelo Senac. Então, vamos conferir a dica com alguém excepcional. Eu sovo minha massa 10 minutos sovando a massa para você ter uma qualidade. Sovei minha massa uns 10 minutos, eu vou deixar ela descansar. Paro ela por 15 minutos. Ela vai começar, o fermento vai começar a agir. Deu uns 15 minutos, aí você modela os pães. Nós vamos aqui, gente, acompanhar essa evolução. Enfim, nós vamos sovar durante 15 minutos, né? 10 minutos. 10 minutos sovando a massa e 15 minutos para descansar. Você que está em casa pode tirar dúvida enquanto isso. Nosso amigo está fazendo ao vivo, esse é bom, entendeu? Ele não só sabe como ensina ao vivo e preste atenção nas dicas, entendeu? Ele sova a massa pegando de baixo para cima e amassando ela, correto, Peter Clay? Correto, de baixo para cima, sem rasgar. Se eu pego minha massa, eu rasgo ela, eu não vou ter um bom resultado no final. Então eu tenho que trabalhar ela, eu costumo falar que é carinho. A gente tem que trabalhar com carinho. Exatamente, então vocês acompanham a dica, o nosso amigo aqui quer saber uma colher de manteiga. Exatamente, é uma colher de manteiga sem sal. Quantas gramas, Peter Clay? 50 gramas. 50 gramas de manteiga e manteiga sem sal. Então, nós estamos, amigo, aqui repassando aqui a quantidade do ingrediente. 500 gramas de farinha, 10 gramas de fermento biológico, tem que ser exata 10 gramas, nem mais nem menos. 100 gramas de açúcar, 5 gramas de sal. 5 gramas de sal. A manteiga, ela é... Qual a quantidade da manteiga? Manteiga é 30. 30 gramas de manteiga. 50 gramas de 50 gramas de manteiga ou uma colher cheia de manteiga ou 30 gramas. Vocês agora podem anotar, essa é a quantidade de ingrediente, e a água, que você vai reservar 300 gramas, mas você vai utilizar ela de acordo com a necessidade. Ó, a massa já está dando, estou sovando, ó. Vai ficando trabalhado. Peter Clay, nós estamos aqui tirando dúvidas aqui. Os recheios fazem diferença na textura da massa? Se um mais seco ou mais molhado, interfere na massa? O recheio não. Não interfere. Não interfere na textura da massa. Essa massa pode ser doce, salgada? Ela pode ser doce e salgada. A gente consegue fazer salgado com a massa dessa. Sim. Porque o recheio que vai dar o sabor. Então, quando estiver cozinhando a massa no forno, assando, o recheio vai misturar e vai passar o aroma O tempero. do tempero. Seja ele doce ou salgado. Então, prestem atenção nessa dica também, gente. Esses pães maravilhosos que é sonho, nada impede de ser um pão salgado também. Já digo de antemão que os meus amigos, quem estiver experimentando a massa, por favor, me chame para acompanhar a qualidade do pão que vocês vão fazer.
Nosso amigo foi sovando a massa durante 10 minutos e ela está ficando uma textura muito interessante. Vocês acompanham aí, ele está fazendo ao vivo. A mesa está acompanhando. Nossa amiga Eliane do Santo Valério também está acompanhando. Um abraço, Eliane. Por favor, pegue as dicas aqui da receita. E, gente, está muito interessante. Nosso amigo aqui está fazendo mais uma vez ao vivo uma massa que dá para fazer pães de diversas modalidades. E depois ele vai dar sugestões e dicas de recheio também. Lembrando que essa massa é tão interessante e simples que você pode fazer com ingredientes aí o recheio doce, o recheio salgado. Você vai poder fazer seu pão caseiro ou salgado. Inclusive, entendeu? Conseguir uma renda extra ou uma renda principal. Nosso amigo Peter Clay, ele começou vendendo pão na bicicleta. Hoje é uma referência da consultoria em algumas padarias. Quantas padarias da consultoria, ou Peter Clay? Já umas 3 padarias. Mas 3 padarias, ele é consultor. E hotel, pousada, café da manhã. Hotel, pousada, costuma contratar ele também. Monta café colonial. Ele monta café colonial, enfim. Receita com pães orgânicos, pães fusco, fermentação natural, fermento levan. Olha que interessante. Há fermento específico para pães caseiros, é o fermento biológico. A pergunta aqui do nosso ouvinte, nosso amigo Alex, historiador, ele está perguntando se há fermento específico, desde que seja orgânico. Não, biológico? O fermento biológico é o fermento seco, para fazer em casa. Por quê? Por ele ser mais forte, por ele ser 3 vezes mais do que o fresco, então você consegue dominar mais a sua massa aqui, trabalhar bem ela e ter um resultado final com excelência. Se eu trabalho com fermento fresco, eu vou trabalhar a minha massa, eu teria que ter colocado aqui na minha massa 30 gramas. Eu usei 10, então altera o sabor. Entendi. Altera o sabor. Então, de preferência, o fresco, o seco, perdão. O fermento seco biológico, correto? Então, gente, preste atenção, porque os detalhes fazem a diferença. Nós estamos aqui ouvindo a pergunta de todos aqui. Fiquem à vontade para fazer pergunta, que nós vamos tirar na hora. Nosso amigo está fazendo o recheio, está sovando a massa aqui ao vivo, para que vocês compreendam de forma bem metódica como fazer o pão e não ter dúvida. Então, podem todos tirar dúvida. Nosso amigo Cláudio Alves está perguntando se essa receita do pão pode ser a mesma receita do sonho. Pode ser a mesma receita do sonho, portanto, foi o que nós fizemos com essa receita aqui mesmo. Nós fizemos esses pães aí. Pode fazer o sonho. Obrigado. Sonho, pão careca, pão de hambúrguer, pão doce. Minha amiga Angélica aqui, ela está falando para a gente convidar ela para saborear. Está convidada, amigo. Inclusive, aprenda a fazer a massa para nos convidar também. Eu confesso que eu sou privilegiado por aqui poder experimentar ao vivo como é que vai ficar o resultado final dessa massa. Nosso amigo Lucas Santos, ele está perguntando se esse ovo jumbo, ele dá mais consistência à massa. Dá mais consistência à massa. Então presta atenção nesse detalhe, gente. Procure o ovo jumbo porque ele dá mais consistência. Boa, Lucas. Nosso amigo Lucas está aprendendo aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar. Nós estamos respondendo aqui ao vivo agora. E aí, enfim, nós estamos aqui também mostrando como fica a modelação para que as pessoas não só saibam a receita, como é que fica a ordenação dos ingredientes, mas vejam a evolução do passo a passo da massa. Nossa amiga Eliane Santos está perguntando se essa massa serve para pão. Já vou responder. Nosso amigo aqui nos ensinou que ela serve para pão, para sonho, para recheios doces e salgados.
pouco importando, vai variar, a qualidade é a mesma, vai variar, você pode colocar ingredientes salgados, também vai colocar também, se quiser, ingrediente doce. Nosso amigo Alec Júnior está perguntando quanto tempo o pão caseiro pode ser guardado? 5 dias. 5 dias, gente. Olha que interessante. Por 5 dias ele mantém a qualidade, a consistência e o mesmo sabor. Mais alguém mais, se tiver dúvida, gente, mais uma vez se lembrando, nós estamos aqui apresentando para vocês uma receita multiuso. Ela pode ser usada para pão de hambúrguer, para pão de hot dog, para sonho, para pão doce. E aí, enfim, nosso amigo não só veio fazer ao vivo, como está tirando todas as dúvidas. E o Peter Clay é uma pessoa muito especial, mais uma vez, para quem entrou no meio da nossa live, o Peter Clay é o nosso último campeão regional do curso de padeiro, do Senac, mas também é o último campeão do campeonato estadual do Senac também. Então é alguém que saiba muito do que está falando. Começou trabalhando numa bicicleta, fazendo pães caseiros, e hoje dá consultoria, não só lembrando, mas para município, para prefeitura, para hotéis, para padaria, enfim, se tornou uma referência na região. Nossa amiga Nilza, muito bem-vinda na nossa live. Ela pediu depois para passar a receita. E aí, se alguém tiver dúvida, ela está pedindo para trazer o pão, porque ela está com água na boca. Está todo mundo com água na boca da Bassa. Nilza, acompanhe aí a receita. 500 gramas de farinha. Para quem pegou a live no meio do caminho e nosso amigo está sovando, nós temos aí 10 gramas de fermento biológico seco. Preste atenção nesses detalhes. 100 gramas de açúcar e 5 gramas de sal. 100 gramas de açúcar pode ser o açúcar refinado e 5 gramas de sal. E a água você vai modelar de acordo com a necessidade da massa, variando de 5 de 150 a 300 ml de água, dependendo da qualidade da farinha. Nosso amigo aqui não só fez, como agora já está começando a modelar o pão. Ele está testando aí a qualidade da massa, para ver se já está no ponto ideal para formar. Como as pessoas vão saber o ponto ideal da massa, Peter Clay? Agora vai descansar um pouquinho, né? Existe, modelando a massa, existe um ponto chamado ponto de véu, que nós usamos na panificação. Eu pego um pedaço da minha massa, eu faço uma bolinha na mão, vou abrindo ela. Estou abrindo. Onde eu estou abrindo, onde eu estou segurando em cima, não pode rasgar. Então eu venho com o dedo e vou passando o dedo. Ela não rasgou. E ela vai ficando fina igual um véu. Este é o ponto. Feito isso, nesse ponto, ela já está no ponto de sova. Então eu deixo descansar ela por 15 minutos para poder modelar ela. Aí eu deixo ela reservada para poder modelar. E lembrando, gente, esse tempo de descanso é essencial para o fermento biológico trabalhar, correto? O fermento trabalhar. Aí ele vai começar a ativar o fermento para você modelar a sua massa. Vai ter facilidade para modelar, para trabalhar a massa. Gente, é uma receita simples, objetiva. Eu acho que passo a passo está bem explicativo. Se precisar, nós vamos tirar dúvida aqui, qualquer dúvida que você tenha dificuldade, porque volto a te dizer, em período de crise, a criatividade ela é uma oportunidade para você superar qualquer crise. Então, ações simples melhoram o dia a dia da sua casa, da sua família. Nem todo mundo tem dinheiro para de manhã cedo, às vezes, comprar pão, e é muito mais barato estar fazendo, mas tem gente ainda com visão empreendedora que pode transformar isso num grande negócio. Entendeu? E está vendendo aí salgados, também doces, enfim. Eu tenho um pão aqui maravilhoso, tenho um sonho também, a mesma massa. Nós vamos deixar ela fora descansar. Volto a dizer que nós vamos tirar todas as dúvidas de quem tiver, pode fazer aqui, que a gente vai estar tirando. Nós não vamos deixar 15 minutos para a live não se estender demais, mas enfim, a massa pronta, sendo sovada por aproximadamente 10 minutos.
Nós vamos agora ter dúvida aqui, estão perguntando agora o tempo que pode ficar no forno. Depois de sovada, descansada e montada. Sovada, descansada e montada, vai para o forno, é 10 minutos. 10 a 15 minutos. Preste para atenção. assar. De 10 a 15 minutos, forno caseiro? Forno caseiro. Quantos graus? 180 graus. 180 graus de 10 a 15 minutos. Então fez a massa, trabalhou ela durante 10 minutos, você deixou ela mais 15 minutos para descansar e depois de modelar, ela pode ir para o forno com de 10 a 15 minutos vai estar pronto. Só recapitulando aqui, Marcos. Modelei o pão, boto para crescer de novo. Então ele vai dobrar de volume. Ele vai crescer 2 vezes. Ele cresceu agora, a gente vai trabalhar, vai modelar o pão, colocou no tabuleiro untado, ele vai dobrar de volume. Dobrou de volume, pincelo, passo uma gema com água, para ele dar uma dourada, que é onde, que é essa parte. Esses são os detalhes, porque também ele dá, essa gema, ela vai dar mais maciez na sua massa, na textura do seu pão. Gente, outra dica importante, a gema com um pouquinho de água, com um pouquinho de água ou leite, misturou, pincelou em cima do pão antes de colocar no forno. Então uma gema daria quantas gramas? 2 ml de 2 água. ml de água. Exato, só um pouquinho de água para dissolver a gema e com um pincel você vai passar em cima do pão para que ele ganhe cor, para que ele possa ser dourado. Estão perguntando aqui se esse pão pode ser feito sem recheio. Pode também. Pode ser, nós temos aqui a apresentação dele sem recheio. Nós vamos até abrir, Marcos, para os amigos verem como que ficou o miolo, aí, como que ele ficou macio, para ver a textura da massa, como que ficou. Outra dica também importante é não colocar o pão no forno frio. Sempre ligar o forno antes, para ele poder aquecer. Chegou a 180 graus, deixa ele aquecer, que também ele vai dar outra consistência na massa, vai dar mais qualidade também no seu pão. Outra coisa, a gente ligou, acendeu o forno, espere um pouquinho, sai colocando de vez, deixa o forno estar bem aquecido para depois colocar a massa no pão. Passado 15 minutos, Peter Clay, da massa sovando e ela se desenvolvendo, como é que eu modelo o pão? A gente já pode passar para essa fase? Já podemos sim, já podemos passar. Eu vou pesar minha massa com 100. Eu quero um pão com 100 gramas. Então eu vou lá, corto minha massa com 100 gramas, coloco na balança. Se não tiver balança, eu vou dar uma dica. Eu costumo pesar, eu meço na palma da mão. Eu deixo a massa nessa espessura e calculo e corto ela. Ou estico, venho com uma faca e corto. Medida da palma da mão, gente, olha que dica interessante. Aí eu vou modelar, pode usar aí a mesa da casa de vocês, né? Eu vou fazer uma trança. Aqui eu vou usar aqui minha vasilha, mas você pode fazer tá na mesa. Olha que interessante, gente. Aí eu fiz uma trança. Então, a minha foi de 150 gramas. Agora eu quero uma maior, quero uma menor, aí ia ficar a gosto. Aí eu quero o pão. Vou fazer um pão careca. Olha que interessante, ele pegou 3 fitas na mão, entrelaçou e fez um pão trançado. Agora ele vai nos ensinar um pão careca. Eu faço uma bola com a massa, amasso. Vocês podem fazer isso tudo em cima da mesa de vocês. Eu estou fazendo aqui para vocês,
entenderem melhor. Então, esse formato que eu vou fazer chama-se formato filão, que é o formato do pão francês, o formato deste pão aqui. É o formato filão. Como que eu faço? Eu enrolo e estico. Ficou esse modelo. Olha que interessante, gente. Dicas simples que vamos ensinar. Mais um modelo? Vou fazer o modelo do pão de hambúrguer. Pego um pedaço de massa. Faço as bolinhas. Lembrando que para o pão de hambúrguer temos que ficar com o fundo bem fechado da massa. Esse é o modelo do pão de hambúrguer. Uma dica também, mas eu assei o meu pão, ele não ficou bem muito legal, ficou muito duro. A massa doce, o ideal dela é você colocar ela um dedo de distância, para ela encostar e crescer, porque isso também dá maciez na nossa massa doce. Então, são algumas técnicas, algumas dicas que a gente tem que, se a gente não fizer, ainda acaba dando assim, o nosso final, o nosso resultado final não fica agradável. Então sempre com um dedo de distância, antes de crescer, no tabuleiro, fica esse espaço, aí ele vai encostar e vai crescer. Peter Clay, só para lembrar aqui quem está nos assistindo, esse pão trançado, ele vai virar esse algo maravilhoso aqui, esse pão aqui, daqui a pouco nós vamos dar a dica do recheio e é claro, eu vou experimentar para ver o resultado final disso. O nosso outro pão, o segundo pão foi esse pão aqui, esse modelo que obviamente eu vou experimentar porque está com um cheiro delicioso. E o outro pão é o famoso pão de hambúrguer, o pão careca, que você pode rechear por dentro ou não, ou simplesmente servir no café da manhã, que é igualmente delicioso também. Um hambúrguer artesanal em casa, fazendo a massa, muito bom. E aqui eu vou ensinar, vou fazer o nozinho aqui. E tem mais um ainda, gente, tem um nozinho. Eu faço um nó com a massa, fica um nó, e eu recheio aqui nesse vão. Bom, ele deu mais uma dica do pão nozinho. E então, com essa massa nós podemos fazer vários tipos de pão. Pode fazer nó, pode fazer trança, pode fazer bichos, pode fazer tartaruga, jacaré, pode criar, você pode inventar. A panificação, a gente pode inventar. A criatividade não tem limite. A criatividade não tem limite. Sugestão de recheio, Peter Clay. Nós temos recheio para ensinar como fazer o sonho, por exemplo? O recheio do sonho, né, a gente pode, nos mercados, acha um produto chamado creme confeiteiro, que é muito utilizado. Você só vai misturar leite e esse creme, que vai fazer o recheio do sonho. E o doce de leite, que é o básico do sonho, é o creme confeiteiro e o sonho, e o doce de leite. Mas eu vou dar uma dica para você que quer fazer um café da manhã, especial, quer fazer uma mesa de café da manhã. Mas eu só tenho recheio para sonho doce? Não, eu posso fazer os sonhos menores e fazer uma pasta de azeitona, uma pasta de palmito, uma pasta de presunto e rechear, para fazer um pão salgado recheado, modelo de sonho. Então essas são algumas dicas. Então nós temos aqui o sonho doce, sonho salgado. E o recheio, a gente recheia depois de pronto, antes? O sonho, feito o sonho, eu pré-aqueço a massa, pré-aço. Deixei lá 5 minutos a minha massa no forno do sonho, retiro, óleo quente, bem quente, e dou uma sapecada nele no óleo e tiro. Eu não frito, eu dou uma sapecada e tiro. Feito isso, abro e venho com a colher, pego o recheio, modelo, preparo um açúcar e uma canela, para quem gosta, açúcar e canela, em cima. E jogo por cima, o açúcar e a canela. Para quem gosta. Não, pronto para servir.
Gente, 5 minutinhos no forno para assar, depois você coloca no óleo quente, fritando, rapidinho. Uma sapecada rápida. Muito rápido, no óleo bem quente, uma sapecada rápida, depois abre e recheio. Abre e recheio. Depois em cima, canela e açúcar, outra dica interessante. Ou com creme de confeiteiro e leite, ou com doce de leite. O nosso segundo pão trançado, né? Você utilizou aqui maçã e figo, né? Então, o nosso pão trançado, eu posso usar morango, posso usar damasco, eu posso usar a maçã, o figo. Então, para decorar. Então, a decoração é a sua imaginação, né? Eu não gosto de maçã, não gosto de figo. Eu gosto de coco, eu vou fazer decoração com coco. Eu gosto de morango, eu posso fazer decoração com morango. Então, tem várias frutas que dá a combinação com os pães. Bom, nós temos aqui muitas dúvidas, e nós vamos tirar aqui uma por uma. O segredo é a receita ou a maneira do preparo? Michel Santana, os dois, correto, Peter Clay? Os dois. Se eu separar e quantificar e conferir minha receita, eu vou saber que eu estou usando tudo. E na hora do preparo é saber manusear a massa. Outra dica que pediram para repetir aqui é que no forno, outra dica que você deu que foi uma sacada muito importante, é colocar um pão à distância de outro de um dedo. Então nós ensinamos aqui o sonho para fritar e depois rechear, dar uma sapecada no óleo quente. Ensinamos aqui como rechear. O recheio vai depois de pré-assado também? Vai junto. Eu modelo com recheio e coloco no forno. Então aqui eu completaria com recheio. Aqui eu completaria com recheio. Doce de leite, goiabada, creme confeiteiro. Gente, outras dicas. Esse último pão aqui, você colocou a maçã e açúcar. Coloquei a maçã e açúcar. Bom, esses pães aqui, ele dura em média 10 minutos assando, né? De 10 a 15 minutos. E os demais pães, que são o famoso pão careca e o pão de hambúrguer, esse pão modelo hambúrguer, eles também são de 10 a 15 minutos assando. Esses aqui são secos sem recheio. Esses são sem recheio. Lembrando que nós trouxemos aqui recheio doce, nada impede de ser salgado também. Quem tiver dúvida no Chile, porque eu vou fazer a parte mais interessante agora. Depois de todas as dicas da recheio, até vocês surgirem dúvida, eu vou experimentar aqui o sonho doce, ao vivo. Gente, algo maravilhoso, fantástico. Não tem igual. Eu vou terminar a live para comer tudinho, porque tá macio, sequinho, massa deliciosa, recheio fantástico. Realmente o cara é muito bom. Quem tiver dúvida, quem tiver querendo tirar qualquer dúvida, eu vou ter o privilégio agora, nem pensar, porque essa parte experimental é minha. Vou mostrar como que fica o miolo do nosso pão. Sim, e gente, qualquer um deles está delicioso. Essa live foi a melhor. Massa muito boa, textura deliciosa. Quem tiver dúvida, que faça agora, ou nas próximas horas nós vamos estar respondendo. Gente, nosso amigo com criatividade modelou um pão aqui com maçã e figo. Ele modelou o outro com açúcar e maçã. Ele modelou um com sonho, um com creme de confeiteiro. Enfim, a criatividade não tem limite. Nos ensinou aqui a como fazer salgado. Eu posso rechear ele por dentro com creme de azeitona, uma passazinha de azeitona. De azeitona, de presunto, de queijo. Né? Eu bato o presunto, o azeite, sal e cheiro verde. Gente, olha que dica interessante. Ensinou aqui a fazer um creme de presunto. Mais alguma dica salgado? Tem uma azeitona, né? Que eu posso bater azeitona, azeite e creme X.
azeite, creme cheese e requeijão. azeitona ou requeijão, e você vai ter uma pasta salgada. E aí eu, antes, abrindo a massa, eu recheio ele, depois fecho a massa e põe no forno 15 minutos. Não, eu pré-asso, faço todo o processo primeiro e recheio depois, por último, que essa pasta não precisa ir no forno. Sim, então, gente, a pasta salgada, ela recheia por último. Depois de pronto eu vou lá e recheio ele. E você vai ter o café da manhã maravilhoso para receber seus amigos. Agora, você que está em crise, não fique em casa, não chore, não lamente, não reclame da vida, porque a vida é maravilhosa. Na crise, crie. Entendeu? A zona de conforto que a gente está falando é um lugar maravilhoso. É uma delícia estar deitado em casa. Só que ela não te leva a lugar nenhum. Então, use de boas ideias. Nosso amigo aqui está desenhando uma rosa, é isso mesmo? Uma rosa. Exato, gente, ele está aqui fazendo uma rosa por 1 minuto. Ele vai emendando um laço em cima da outra e ponto. Modelou um desenho de uma rosa. Modelou. Ao vivo, a gente está falando, olha que coisa interessante. Coloquei para crescer, se eu quiser ela recheada, pingo o recheio, cresceu. E tem o pão para os namorados. Gente, essa live foi interessante. Nosso amigo Peter Clay, ele é um exemplo de superação. Começou vendendo em bicicleta, hoje é um consultor de padaria, confeitaria, de pizzaria, de restaurante, de pousada. E aí, quem estiver assistindo, que tiver uma consultoria especializada, qual o telefone, Peter Clay? 024 999 944112. Lembrando que ele foi o último campeão do Senac de padaria, confeitaria, enfim, ele foi o padeiro exemplo e nos deu uma dica simples para estar produzindo pão caseiro e tanto servir as nossas famílias, como também é uma forma de obter renda. Esse é o objetivo do Compartilhando Ideia, dar ideias criativas que no dia a dia melhorem a nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade, como nossa decisão do sim ou não, mudar tudo que nos cerca, tudo que nos transforma. Nós tivemos com o Peter Clay, eu agradeço a cada um que está presente. Nós estamos aqui no final da live. Eu confesso que eu vou ficar aqui comendo tudo depois que me despedir de vocês. Muito obrigado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa página Compartilhando Ideia e agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço virtual. Se cuidem, tem um vírus aí que de forma criativa, com precaução e prudência, nós vamos superar. Um abraço a todos, fiquem com Deus.